Olá, gente querida, gente bonita, sou a pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa de hoje, o Gente da Gente. Gente da Gente tem por finalidade trazer sempre um personagem da Bíblia Sagrada. E o nosso personagem de hoje é um personagem muito especial, um personagem muito top, né? Como a juventude fala, e você vai poder acompanhar esse programa, mas vai ser bênção de Deus para a sua vida. Vamos então chamar esse personagem de hoje? Acompanhe comigo. Eu sou filho de um grande patriarca. Meu pai é conhecido até hoje, chamado até de o pai da fé. Ele era um homem de Deus que obedecia, que acreditava e que não se desviava. Quando Deus falava uma coisa, ele nem pensava duas vezes. Ele tinha que cumprir. Mas certa madrugada, meu pai me chamou a atenção. Ele me acordou, eu levantei e ele falou, vamos, e eu fui. Andando pela rua, tinha alguns servos dele que nos acompanhavam e eu curioso para saber o que iríamos fazer. Mas segui, é meu pai, né? No meio do caminho, meu pai virou para os servos e falou, esperem aqui, só vou eu e o menino. Fui eu e meu pai. E aí eu, olhando para ele que estava com alguns elementos, né, de holocausto para oferecer uma oferta e eu perguntei, pai, as madeiras, está tudo aí na sua mão, mas cadê o animal que vamos oferecer? Meu pai virou para mim e falou assim, Deus proverá. Quando chegamos lá em cima, meu pai me pegou, me amarrou, me colocou sobre a rocha. Eu arregalei os olhos tentando entender o que ele estava fazendo, quando ele levantou o machado, um anjo apareceu e falou para ele parar de fazer aquilo. Naquele momento, eu entendi. Meu pai iria me oferecer ao Senhor, porque nada era mais importante para o meu pai que agradar o meu Deus. Depois disso, quando meu pai me soltou, olhou para o lado, ali estava um novilho esperando para ser oferecido. Prazer, eu sou Isaac. Bom, vocês acabaram, né, de observar comigo que o personagem de hoje é o Isaac, que no hebraico significa riso. Ou seja, realmente ele trouxe um sorriso, uma alegria, um contentamento para seu pai Abraão e sua mãe Sara, né? Mas Isaac, podemos ressaltar que ele foi um homem cheio de fé, um homem muito corajoso, se é que podemos dizer assim, mas por que corajoso? Porque foi um homem que se destacou sabendo que estava ali preparado um holocausto, pronto para ser imolado pelo seu pai Abraão. E ele então continua com toda a sua tranquilidade, sua confiança em Deus, um homem cheio de fé, cheio de coragem. E ali fica Isaac, pronto para ser imolado, porque ele já havia entendido. Vamos dizer que quando entendemos a proposta de Deus, o propósito do Senhor, a paz reina no nosso coração, porque a paciência era exatamente uma das qualidades, a mansidão era exatamente uma das qualidades de Isaac. Era um homem manso, era um homem tranquilo, era um homem que realmente já sabia o seu lugar. Bom, ali estaria então Isaac, pronto para ser imolado pelo seu pai Abraão, num tempo onde Abraão estava sendo provado. Isaac, então, ele se posiciona ali, já havia cutelo, já havia ali a lenha, né? E ele pergunta, mas pai, cadê, né? Cadê o animal? E Deus proverá o cordeiro, Isaac, meu filho, Deus proverá. Querido, Deus vai sempre prover na vida daquele que é paciente, na vida daquele que sabe aguardar, na vida daquele que sabe esperar o tempo adequado e certo para começar a reagir de forma tão prudentemente. Isaac, ele perseverou, continua ali posicionado, aguardando o propósito de seu pai Abraão. E Deus, então, ao provar Abraão, né, e o próprio Deus fala para Abraão, 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 agora sei que temes a mim, que não me negaste o teu filho, teu único filho. E Abraão, então,
se sentindo ali automaticamente, né? E depois de uma prova, depois de passar por uma prova, a pessoa ela fica feliz, ela cai em contentamento. E o próprio contentamento já estava diante dele, porque Deus não permitiu que Isaac fosse imolado. Deus não permitiu que Isaac fosse imolado, porque o Senhor já havia provado a Abraão. Mas o Isaac era o próprio sacrifício. O Isaac era a própria promessa. Mas você vê tanto a fé de um pai quanto a fé desse filho, né? No automático você vê a fé dessa família. Apesar de Sara, ela ter, a Bíblia relata que ela riu muito por achar que ela não podia gerar. Abraão com 100, ela com 90 anos de idade. Mas Deus, quando tem uma obra a ser realizada em nossas vidas, não tem idade, não tem estatura, não tem canudo porque eu tenho faculdade ou porque eu tenho, né, primeiro, segundo. Não importa, não importa, isso não vem ao caso. Deus, quando quer abençoar, Ele abençoa. Deus, quando quer honrar, Ele honra. E Ele honrou a Isaac. Ele honrou a fé de Abraão, ele honrou a paciência de Isaac, porque Isaac foi muito paciente. Ao ter suportado aquele tempo ali, ao ter entendido, porque os historiadores relatam que quem levou a lenha foi o próprio Isaac. Vamos dizer que ele já havia ali, né, já devia ter seus 25 anos, se é aqui, né, podemos dizer assim. Ou seja, eu acredito nessa linda fé e nessa paciência desse homem tão destemido. Paciente. É isso que eu quero dizer. Um homem muito paciente. Assim é o Isaac. Um homem que soube suportar tudo aquilo que ele estava padecendo, vivenciando ali naquele momento. Assim também somos nós. Devemos suportar o tempo da espera, devemos suportar o tempo da promessa, devemos suportar o tempo da nossa vitória. Por isso você precisa aguardar com paciência. A paciência, ela é uma qualidade, né? É a expectação, a perseverança é a mesma coisa, é a expectação de um bem que você espera alcançar para a sua vida. Isaac, no hebraico significando riso, ele sabia que um dia a vida dele só seria só de sorrisos, só de vitória, porque há momentos que parecem, né, para o homem, um caminho muito difícil, um caminho muito duro, mas a nossa vida, ela é feita de fases. É verdade, ela é feita de fases. Então você precisa se alegrar. Coloque um sorriso em seus lábios, crendo que se fará aquilo que diz. Tudo aquilo que você disser vai acontecer, vai ser feito. Isaac, deixa eu compartilhar aqui com vocês, no Gênesis capítulo 22, o versículo de número 6, olha o que diz. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaac a seu pai Abraão e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E o pai respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Tanto o pai quanto o filho tiveram ali a fé real. Tiveram a fé, né, inabalável, porque Abraão foi provado e o filho também foi. Queridos, você precisa ser uma pessoa firme na fé e constante para no dia em que a prova chegar até você, ou ela se apresentar diante dos teus olhos, você venha tirar de letra, vivendo ali a oportunidade, vivendo o tempo, a proposta, a promessa, vivendo aquilo que Deus colocou diante de você, mas com fé, com muita fé no seu coração. Bom, a palavra efeito que eu tenho para a sua vida é fé constante. Não pare de crer. Seja firme. Tem uma fé inabalável. Tenha dessa fé e Deus fará de você uma grande pessoa, para que quando a prova se apresentar diante de você, você possa e saiba tirar de letra. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta.
Bom, de volta ao nosso programa Gente da Gente. E você sabe que o nosso programa, ele traz sempre um trechinho dos personagens da Bíblia Sagrada. E hoje, para você que está nos assistindo agora, acabou de chegar, já está aí sentadinho diante desse televisor. Hoje nós estamos falando sobre o Isaac, o patriarca da Bíblia Sagrada. Esse ambiente está lindo, esse ambiente aqui é um ambiente diferente e eu tenho certeza que até você está curtindo, né? Você aí do outro lado, o vento passando, enfim. Está sendo muito bom, é sempre uma novidade para nós. Bom, eu quero chamar então, nesse momento, como seria o Isaac nos dias atuais, nos dias de hoje? Você pode acompanhar comigo? Olha, o que eu lembro do meu pai. Meu pai era um cara trabalhador, sabia? Trabalhava na roça. Ele acordava de madrugada, chegava muito tarde, as mãos calejadas, mas era muito dedicado a tudo que fazia. Mas semana passada ele me chamou e me falou que estava difícil. A grana estava apertada, ele ia precisar fazer uma coisa que ele tinha que fazer. Não tinha jeito. Era a única saída. E aí ele saiu de manhã cedo comigo, andando, e eu falei assim, pai, eu tô com fome. E ele, filho, você vai ter comida para comer. E aí passou, a gente andou quase que meio-dia. Chegando lá, tinha um senhor cheio da grana, tinha condições. E aí ele falou assim, é esse o menino? Riu assim pra mim, mas isso aí não vai aguentar muita coisa não. Se eu botar para trabalhar em algum lugar já era. Eu olhei pro meu pai e eu tentei entender, parecia que ele ia me entregar para aquele senhor. E na hora que meu pai me pegou pelo braço e foi me entregando, eu olhei para ele com aquele olhar desesperado. E na hora aquele senhor falou, não, eu não vou pegar esse menino não. Eu vou te ajudar. Ao invés de pegar o seu filho para mim, eu vou te ajudar com alimento para você comer. Você é um homem íntegro. Eu sou Isaac, o filho da promessa, que quase foi entregue num oferecimento de oferta nos dias de hoje. Bom, como eu sempre digo, são experiências novas, né? E você pode estar fazendo essa comparação. Puxa, eu me identifiquei um pouquinho, pastora, com o Isaac dos dias atuais. Pois bem, né, vai tirando todas as experiências do antes e também o depois, né? O Isaac nos dias atuais. É importante a gente ir pegando ali tudo aquilo que pode trazer um resultado positivo, uma resolução para um problema. E Isaac, ele é uma referência de fé. Vamos dizer que ele é uma referência de um homem pacífico, manso, um homem tranquilo, calmo. Mas por quê, pastora? Porque ele era uma pessoa muito equilibrada. Pensa que quando ele fala em Gênesis 22, né, aqui no capítulo 22, no versículo 6 e 7, ele começa a fazer um questionamento para o seu pai e ele fala assim, olha, no 7, ô meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E o versículo 9, né, declara assim, versículo 8 declara assim, e disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Ou seja, para o holocausto Deus proverá. Para o holocausto vai ser tudo provido. Aquele cordeiro já estava preparado. Isaac não sabia. Abraão não sabia, mas Deus já havia preparado tudo. Deus vai sempre prover o cordeiro para aquele sacrifício, para substituir, para representar aquele sacrifício. Olha que coisa extraordinária. Às vezes você tem passado por momentos de sacrifícios, momentos difíceis, mas o Senhor vai substituir o seu sacrifício, o Senhor vai substituir
a dificuldade, ele vai substituir os problemas por tudo aquilo que você hoje atende como resposta, que é o que você está almejando. Você ora querendo obter e alcançar do Senhor uma resposta. Você se apresenta diante de Deus, né? Recebendo e querendo receber de Deus esse resultado que você espera. Porque a fé ela é assim. E era algo que Isaac e Abraão tinham muita fé. Abraão porque foi provado e entregou o seu filho, seu único filho, né? Era o único e era realmente aquele que fez a família, né, sorrir, porque Sara não podia engravidar. E aos 90 anos, Abraão com 100, e você vê uma idade tão avançada, assim também podemos dizer o seguinte, você talvez vem passando aí por dificuldades, vem passando aí por batalhas, por lutas, sofrimentos, e você pode estar pensando, mas acho que com essa idade, o que eu posso alcançar numa idade como essa? Nunca é tarde para aqueles que confiam no Senhor. Nunca é tarde para aqueles que colocam a sua fé em ação. Nunca é tarde para aqueles que realmente vivem a proposta, o plano, o sonho de Deus. Nunca é tarde. Como também não pode ser tarde a você. Não pode. A Bíblia chega a declarar, né? Ainda que alguns o tenham por tardio, mas o Senhor diz, olha, eis que um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá. E não tardará. Deus não vai tardar, Ele vai chegar na hora certa. Observe aqui em Gênesis 22, versículo de número 8. E disse Abrão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. A proposta é essa, é você estar sempre atrelado, né, à fé, a caminhar junto da fé. Eu digo, né, que Abraão, ele era um reflexo para o seu filho Isaque. Então, se Abraão ele realmente demonstrou toda a fé, né, não teve momento de dúvida naquele coração. Porque quando o Senhor prova Abraão e pede a Abraão, seu filho, de pronto, Abraão entrega em sacrifício. Às vezes você tem o medo, né, tomando conta. Eu costumo dizer que o medo arma laço. Todo laço tem um nó. E tem muitas pessoas que a vida está um nó, está amarrada, porque a pessoa não consegue agir por fé e só por vista. Ela está agindo por vista. Abraão agiu pela fé. É meu filho, meu único, foi o único, né? É o único que eu tenho. Era o que eu pedi ao Senhor. Mas o Senhor, então, ele provando Abraão, ele coloca ali Isaque diante ali como sacrifício, né? Diante de tudo aquilo que Deus já havia falado com ele. Na obediência, Abraão responde a proposta do Senhor. Querido, na obediência, se você responder a proposta do Senhor, você vai alcançar lugar de perdão, de misericórdia. Você vai alcançar os seus propósitos e seus objetivos. Você vai alcançar todos os benefícios do Senhor para a sua vida. Porque realmente não é prático, não é uma coisa prática você entregar o seu filho, um filho que você desejou. Pensa, essa mulher é estéril. Aí o Senhor entrega essa promessa, porque o Senhor é fiel para aqueles que, né, o têm, a palavra dele. Ele é fiel, a Bíblia diz lá em Tito, né? O homem, ele pode ser mentiroso, o homem pode se acovardar nas suas batalhas, mas Deus não, ele vai agir de forma prudentemente, entregando a você aquilo que é direito seu, e era direito do casal. Ser feliz, era direito de constituir uma família, né? De fazer com que a família crescesse, né? O Abraão, Sara, também o Isaque. Deus quer que você evolua, que você cresça, que você desenvolva. Não só na graça, não só na fé, mas também em todas as áreas da sua vida. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Assim como bem vai a tua alma, cresça, surja, né? Realmente com a proposta daquilo que Deus ele preparou para você. Tudo que Deus faz é bom. A Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Vai ser sempre, né, uma gratidão que você vai ter em teus lábios de poder exaltar e glorificar o nome do Senhor quando você tiver como resultado aquilo que você espera para a tua vida. E foi exatamente o que aconteceu com Abraão. Você não acredita que Abraão foi um homem feliz? Que o Senhor deu a ele o riso, deu a ele a alegria, o contentamento? Deus quer encher a tua boca de riso. Isaac no hebraico significa riso. O Senhor quer ver você se alegrando. A alegria do Senhor é a nossa força.
A alegria, ela traz resposta. A Bíblia diz que Deus responde na alegria do seu coração. Então, alegra-te, porque independentemente daquilo que você for fazer, mas se Jesus estiver no meio de tudo isso, vai dar certo. Abraão sabia que Deus estava no meio de toda a sua promessa e deu tudo certo para Abraão. No momento em que Abraão vai imolar o seu filho, nada aconteceu, porque Deus logo brada e diz: Abraão, Abraão, agora sei que temes a mim, que não me negaste teu filho, teu único filho. Isaac ficou ali. Isaac continuou ali. A família não pereceu. A sua casa não vai perecer quando você aprender a confiar em Deus. Então confie no Senhor as tuas obras e até os teus pensamentos serão estabelecidos. Ora, vou ficando por aqui. Fique na paz e que Deus te abençoe. Tchau, tchau.